Eu me chamo Eduarda Laro e hoje eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado Modificações Genéticas em Schizophyllum comune para a produção de esquizofilana. Os meus orientadores foram o professor Fernando Araripe e a professora Janice Lisboa Demarco. O Schizophyllum comune é um base de amiceto que produz um polímero extracelular esquizofilana. Esse polímero pode ser degradado por enzimas do grupo das glicosidases, entre eles a beta-1,3-glucanase, que age realizando hidrólise sucessiva na extremidade não redutora dos beta-1,3-glucanos. A principal aplicação a ser considerada no cenário desse projeto de pesquisa é a extração de petróleo para Enhanced Oil Recovery utilizando a esquizofilana. Esse polímero pode suportar as condições de salinidade e altas temperaturas presentes no momento de extração de petróleo. Tendo esse contexto em consideração, o primeiro passo é justificamente a identificação das enzimas presentes no genoma, das enzimas que são codificadas pelo genoma do Schizophyllum comune. Nesse contexto, já que o genoma do Schizophyllum comune já tinha sido previamente sequenciado e publicado em 2010, foi realizada a identificação de 5 endoglucanases, entre eles a beta-1,3-glucanase, com massa molecular em torno de 37 kDa, que se mostrou a melhor candidata. O que deve ser realizado em seguida é justamente a purificação e confirmação da presença do gene que codifica para essa enzima por espectrometria de massas. Isso permitirá a deleção desse gene de forma a evitar a degradação de esquizofilana e a sua posterior utilização na indústria petrolífera. A principal problemática relacionada a esse contexto é a separação do micélio e a protocolação da purificação enzimática. Isso se dá devido ao fato de que a fermentação utilizada é majoritariamente a fermentação submersa e o fato de que a purificação enzimática é um processo multifatorial que é dificilmente protocolado. Então, esses são os principais empecilhos para a utilização da esquizofilana e para a deleção da beta-1,3-glucanase do genoma do Schizophyllum comune. Dessa forma, os principais objetivos desse projeto de pesquisa são justamente a purificação da beta-1,3-glucanase utilizando a fermentação em estado sólido como base. Aqui, então, dessa forma, foi realizada a fermentação em estado sólido, foi utilizado farelo de trigo, umedecido a 9% com sais de Mendels, que foi incubado a 30 graus por 10 dias. Em seguida, esse meio passou pelo processo de remoção do micélio por meio da ressuspensão com água miliquê, centrifugação, descarte do micélio e concentração do sobrenadante enzimático. Os registros fotográficos ao lado são referentes a etapa antes da centrifugação, ou seja, logo após as amostras serem ressuspendidas com água miliquê. O micélio foi removido com sucesso e, em seguida, então, foi passado à etapa de purificação proteica. Isso foi realizado utilizando o ActaPure 25 e foram feitas diversas aplicações a partir do sobrenadante coletado na extração do micélio. Dessa forma, foram realizadas diversas sucessões diferentes de processos entre a cromatografia de troca iônica e a cromatografia de exclusão molecular, e também foram testadas diálises e liofilizações entre as cromatografias, de forma a ver realmente qual era o protocolo melhor de purificação proteica. Esse é um resultado que foi conseguido com uma amostra que primeiro passou na cromatografia de exclusão molecular, ela foi liofilizada e em seguida passou pela cromatografia de troca iônica, que é a que é observada nesse momento. O primeiro pico que vale a pena prestar atenção é justamente o pico 2, que é referente à amostra que passou na exclusão molecular antes da passagem aqui do gradiente de sal, que nesse caso era o cloreto de sódio, e a gente também consegue observar este pico de atividade enzimática em que os tubos 11 e 12 de fato demonstraram atividade no ensaio enzimático. O ensaio enzimático é feito a partir de um procedimento padrão de testagem colorimétrica em que é medida a absorvância a 540 nanômetros. A partir disso, é possível realizar a dosagem enzimática a partir de curva padrão de glicose realizada previamente com o DNS. Quando há a confirmação da atividade enzimática, é necessário realizar a análise do perfil proteico. Então, são selecionadas as amostras que tiveram atividade enzimática, essas são precipitadas com TCA de forma a remover impurezas e são aplicadas no gel de poliacrilamida para serem corridos e coradas. Esse foi um gel de poliacrilamida em que a gente consegue observar uma possível candidata para a beta-1,3-glucanase já descrita na faixa de 37 kDa. O que é possível concluir, então, é que a fermentação em estado sólido, de fato, é um facilitador no processo de remoção da esquizofilana do sobrenadante e que, neste caso, a purificação proteica não foi estabelecida, justamente devido à pandemia do novo coronavírus. Também cabe ressaltar que os objetivos de caracterização base da enzima também não foram realizados pela mesma razão. Agradeço a todos pela atenção e especialmente a professora Janice pelo acompanhamento ao longo do processo.